Para a igreja. Neemias capítulo 4. Glória a Deus. Neemias 4. Glória a Deus. Acharam Neemias 4? Diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém e avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Pode se sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Antes de nós explanarmos essa palavra, nós queremos reforçar as palavras do nosso irmão Daniel e dizer aos nossos visitantes que são bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Vocês são bem-vindos. É bênção estar aqui conosco. Louvado seja Deus. Irmãos, a vida cristã, ela é uma batalha.
sem trégua. É uma luta, é uma peleja constante. É todo dia, é toda hora, uma luta, uma peleja. E o crente e o servo do Senhor, a igreja, ela vai dessa maneira. É na base de muita dificuldade, debaixo de muita luta. E a nossa irmã louvou o Senhor, com louvor que fala sobre questão de guerrear, de se humilhar, de orar. E é condizente com essa palavra. E a gente sabe que nessa história, Neemias, ele fica sabendo que os seus irmãos de fé, irmãos de sangue, de linhagem, estão em Jerusalém numa situação muito deplorável. Uma situação difícil, de extrema pobreza, de desigualdade social, de injustiças. Porque ficaram na terra, quando teve o cativeiro babilônico, ficou na terra esse povo, o povo mais simples. Porque os reis levavam o quê? Quem? Os nobres, os estudiosos, aqueles que poderiam agregar de alguma forma no reino. E ficam algumas pessoas ali. E Neemias estava lá no Império Persa, estava lá servindo o rei, e chega aos seus ouvidos a notícia dessa situação difícil que eu falei. E Deus coloca no coração dele para ele ir até a cidade de Jerusalém. E ele vai para a cidade de Jerusalém, o rei libera, ele chega na cidade de Jerusalém, ele toma pé da situação, como se diz, ele observa, vê como que está a situação, e ele chega à conclusão de que o trabalho era árduo, de que o trabalho era difícil. E depois de ele analisar e observar, ele convoca as famílias, convoca o povo judeu para trabalhar. E aí no capítulo 3 você vê a organização, o trabalho, a colocação das portas, a reparação das portas, e você vê tudo isso sendo organizado. E nesse contexto havia Sambalate, Tobias, Gesem o arábio. Haviam esses homens que exploravam perdão da expressão, a desgraça alheia. Eles exploravam a pobreza dessas pessoas. Eles não queriam reedificar nada, não queriam reconstruir os muros, porque todas as cidades da antiguidade, elas eram fortificadas, elas possuíam seus muros, suas muralhas, e esses homens não queriam fazer nada disso. Estava bom como estava. Só que de repente aparece alguém para fazer alguma coisa. E esse alguém anima outros para que façam também. Porque estavam descrentes, desesperançados, desanimados, numa situação muito difícil. E de repente aparece esse homem com essa vontade de trabalhar com o povo. E aí a gente observa que Sambalate, ele ouve que o povo está junto, está unido, trabalhando. E eles ficam irados e se indignam muito. E começam a escarnecer dos judeus. O que a gente tem que aprender com essas palavras de Neemias? Esse capítulo de Neemias. Que os inimigos estão cheios de ira e se unem para paralisar a obra de Deus. Quando nós nos levantamos para fazer algo para Deus, aprendam isso. O inimigo, ele não se dá por satisfeito, ele não quer que você avance,
ele não quer que a obra de Deus avance na sua vida, ele não quer que o projeto de Deus se conclua na sua vida. Então ele fica irado, ele se indigna. E a gente sabe hoje que a nossa guerra, como foi dito na escola dominical, ela não é contra carne e sangue, ela é uma guerra de ordem espiritual. E eles começam uma orquestração contra o povo de Deus. Eles começam a se juntar para paralisar essa obra. Há uma orquestração. Então, há uma conspiração que está sendo planejada aqui. E eles se indignam muito e escarnecem dos judeus. Primeiro, eles tentam destruir a confiança e a autoestima. Esses homens estavam com uma confiança de fazer algo para Deus. E eles começam a escarnecer. Que fazem esses fracos judeus? Não, vai vir. Ou seja, aí quer tirar a credibilidade da obra que estão fazendo. Não, se vier uma raposa aí encostar no muro aí, cai tudo, arria tudo. Essa obra não é de qualidade. E é assim. As guerras que enfrentamos, o inimigo ele quer paralisar, ele começa a escarnecer de você, ele começa a zombar de você, ele começa a fazer com que sua autoestima vá lá para baixo, dizendo, você não pode, você não consegue, você não vai alcançar, não tem jeito, não tem mais jeito para você. Mas isso é uma orquestração inimiga. E nessa noite nós queremos dizer que, sim, louvado seja o nome do Senhor, você pode sim em Deus. A Bíblia Sagrada diz que em Deus somos mais que vencedores, louvado seja o nome de Jesus. Então em Deus você recebe força, em Deus você recebe graça, em Deus você recebe misericórdia. Então o inimigo não pode paralisar a sua fé, a sua caminhada, se você crê e continuar confiando no Senhor. Porque ele vai tentar te desanimar, ele vai tentar jogar você para baixo. Mas o nosso Deus, parece uma mensagem coach de autoajuda, mas não é Bíblia. Porque em Deus nós somos mais que vencedores. Maior o que está conosco do que o que está no mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, como está na carta de João. Então, Paulo ele diz que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, pois é Deus quem os justifica. É Deus que te justifica. Podem escarnecer, podem falar mal ao teu respeito, podem tentar te colocar para baixo, mas foi Jesus que te chamou. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por você. Não foi um ser humano, mas foi Jesus, o Filho de Deus. E quando ele morre na cruz do Calvário, ele vence o poder da morte do inferno. E o apóstolo Paulo ele diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Então Cristo, ele despojou, ele jogou por terra todas as ações dos principados e potestades, e ele dá vitória à sua igreja. O inimigo tentou diminuir a autoestima do povo de Deus, chamando-os de fraco. Fraco. Aprenda uma coisa. Diga ao fraco, sou forte. O que Deus disse para Paulo? Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você está fraco, você depende totalmente de Deus. E aí não há espaço para soberba, para arrogância, ou para autossuficiência. E muitas vezes a gente acha, eu estou fraco na fé, para mim não tem mais jeito. Enquanto tem fôlego de vida, tem jeito, tem esperança. Só não tem quando morre.
se morre sem Cristo. E esses homens começaram a escarnecer, zombar dos judeus que estavam trabalhando, estavam tentando se reerguer. E quantas vezes a gente tenta se reerguer, a gente toma uma lapada. A gente tenta se reerguer, a gente toma uma lapada. Mas é assim que funciona. A gente tem que, em Cristo Jesus, tentar se reerguer e firmar os passos. E firmar os passos para continuar na caminhada. E a resposta de Neemias para esta zombaria, para esse escárnio, foi uma oração. A gente vence no poder da oração e não tem jeito. A gente muitas vezes quer resolver as coisas com o nosso braço forte, com a nossa capacidade. É bem verdade que tem coisas que nós que temos que resolver, mas tem situações que só Deus pode resolver, e a gente quer tomar controle da situação e tentar resolver aquilo que só Deus pode fazer. E aí é onde reside o perigo, é onde a gente não alcança. Nós temos que fazer como Neemias. Neemias estava trabalhando com o povo, e ele fez o quê? Ele começa a orar, verso 4, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro, não lhes encubra iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira, na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. A resposta à ira, ao escárnio do inimigo, é oração e ânimo para trabalhar. Fomos chamados para fazer a obra de Deus apesar da oposição. Concentremos-nos em Deus, na sua obra, e que não teremos tempo para sermos distraídos pelo inimigo. Quando estivermos sob ataques, nós temos que o quê? Orar e trabalhar, orar e trabalhar, orar e fazer. Estamos sendo afrontados, vamos orar e trabalhar, orar e fazer, porque aí Deus vai animando, Deus vai erguendo, Deus vai fortalecendo, Deus vai mandando graça, e aí você vai avançando, a obra de Deus vai avançando. A obra de Deus, ela vive em constante ataque. E esse trimestre todo vai falar sobre ataques, sobre a sutileza dos ataques do inimigo, em diversas áreas. Então Neemias, ele ora, e o povo estava animado. Mas no versículo 7, diz que Mas, Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Você vê que eles tentaram uma investida. O povo orou, Neemias orou, o povo continuou, ainda tinha ânimo, recobrou ânimo. Mas, novamente, um conglomerado de povos, de pessoas, se reúne para novamente mudar a estratégia e mudar o ataque. E é isso que a gente tem que entender. Deus te dá vitória numa determinada situação da sua vida, o inimigo ele trama, ele arma uma outra estratégia para tentar te pegar em uma outra situação. É assim que funciona. E aí a gente vê que eles se reúnem para suscitar confusão e matar o povo de Deus. Versículos 7, 8 e 11. Você vê que eles se reúnem para tentar matar e para tentar criar confusão. Então o que a gente aprende aqui, irmãos? Que
a confusão ela é tão perigosa quanto a violência do inimigo. O inimigo tenta infiltrar-se para intimidar e desestabilizar o povo. Seu objetivo é paralisar a obra de Deus. Ele tenta colocar a confusão dentro da igreja, dentro do povo de Deus. E por isso nós temos que estar atentos. Temos que estar atentos. Porque ele quer causar confusão dentro da igreja. Uma certa feita eu ouvi um satanista falando que ele se filtrava dentro da igreja. E ele, usado por Satanás, ele começava a semear contenda no meio da igreja. Começava a semear coisas dentro da igreja. E quando é fé, a coisa já estava feita. Aquela confusão terrível. E a gente vê o quão é prejudicial a confusão dentro da igreja. O apóstolo Paulo, ele tem que escrever uma carta para a igreja de Corinto, que era uma igreja extremamente confusa. Era uma igreja que permitia o incesto, permitia situações desagradáveis entre os irmãos. Eram os mais ricos que não esperavam pelos mais pobres. Era aquela bagunça no meio dos dons espirituais. Era aquela desordem. Era divisão. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Jesus. Era uma confusão medonha dentro daquela igreja. E Paulo tem que escrever justamente para colocar as coisas em ordem, porque a confusão foi instaurada dentro daquela igreja. E com confusão a obra não avança. Ela paralisa. E dependendo da situação, ela até fecha as portas. E isso é muito sério. Então esses homens, voltando ao texto de Neemias, eles tentam lançar confusões e tentam matar. Eles queriam acabar, eles queriam minar com aquilo que estava sendo feito. Porque aquilo ia mexer com eles. Aquilo ia mexer com a estrutura deles. Aquilo ia mexer com o ganha-pão deles. Aquilo ia mexer com eles de alguma forma. E quando a obra do Senhor começa a orar, quando a gente começa a orar, a buscar a Deus, a gente começa a mexer no mundo espiritual. E aí o diabo não se dá por satisfeito. Ele não se dá por satisfeito. Mas isso, quando a gente mexe no mundo espiritual, vem os levantes, vem as lutas, mas não podemos ser intimidados a ponto de desanimar, de parar, de esfriar. A igreja não pode desanimar. E, novamente, Neemias entrega os ataques, as provocações, a pressão, para oração. Versículo 9: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então eles oram, mas eles vigiam. Eles oram, mas também eles agem. Eles oram e fazem alguma coisa. Não ficam esperando de mão beijada ou de cair de mão beijada. Eles começam a fazer alguma coisa. Eles lançam a Deus em oração. E aquilo que eles tinham que fazer é o quê? Arrumar a guarda, reforçar os pontos mais vulneráveis. Então você ora. Jesus disse o quê? Vigiai e orai. Então não adianta nada a gente orar e não vigiar, irmãos. Não adianta. Jesus, ele sobe ao monte e ele leva consigo Pedro, acho que Tiago e João, se eu não me engano. E ele disse: fiquem aqui comigo que eu vou ali orar. E aí Jesus está orando, quando ele volta da oração, Pedro está tirando um cochilo daquele. Devia até estar babando, né? Aí Jesus fala assim: meu filho,
Será que você não pode vigiar pelo menos um instante comigo? Então aqui o Neemias, ele ora, ele intercede, mas ele faz o quê? Ele põe guarda contra eles de dia e de noite. A vigilância, não adianta eu vigiar meio-dia, aí eu não vigio de tarde, vigio durante o dia, mas de tarde eu não vigio, aí à noite eu vigio. Não, aqui é durante o dia e noite, deveria haver vigilância. E é assim que o crente deve fazer, deve ser vigilante em todo o tempo. Mas isso não significa que ele está isento de cometer erros e equívocos, não é isso. Mas ele tem que buscar em Deus um padrão que seja agradável ao Senhor. E aí a gente observa que o sucesso na obra de Deus depende da nossa ação, sobretudo da oração. E aqui a gente vê fé e obras caminhando lado a lado. A oração não é um substituto da ação. Não podemos enfrentar os inimigos sem o socorro de Deus, sem a ajuda do céu. Então uma não exclui a outra. Uma tem que andar junto com a outra. Orando e vigiando. Vigiando e orando. Para que as coisas de Deus possam fluir. E aí a gente observa que o inimigo tenta paralisar, provocando desânimo. Vocês viram que lá na frente, lá no começo, eles tinham ânimo para trabalhar? Mas vocês viram que a investida foram pesadas? Começou lá no capítulo, depois veio mais investidas. O povo estava até animado, mas chegou o momento que o povo desanimou. E no versículo 10 disse que Judá chega para Neemias e fala: olha, já desfaleceram as forças dos carregadores, os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Então o povo desanimou. Era tanta investida, era tanta luta, que o povo que estava animado desanimou. É normal que isso aconteça, mas não é normal que fique permanente. Não é normal a igreja permanecer desanimada. A igreja pode atravessar por um momento delicado, dificultoso, mas ela não pode permanecer eternamente nessa situação. Esses homens estavam trabalhando, estavam fazendo, estavam ali resistindo contra os ataques do inimigo, mas eles desanimaram. E muitas vezes, irmãos, a gente tem os ataques externos, mas também muitas vezes o problema está em nós também. Eles sentiram que não tinham capacidade de concluir a obra. Muitas vezes o problema somos nós mesmos. O maior obstáculo das obras são os obreiros. É um povo desanimado, sempre olha para as circunstâncias em vez de olhar para o Senhor. Escuta mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. Então muitas vezes o problema somos nós. Estamos sofrendo ataques externos direto, mas muitas vezes somos nós que sabotamos a nós mesmos. A gente começa a se sabotar. A gente começa a se vitimizar. Só acontece comigo. É só comigo. Não acontece com mais ninguém. Quanto eu mais oro, mais assombração aparece. É desse jeito que o povo fala. Ai, meu Deus do céu. Não, eu não consigo. Eu não posso, eu não vou, eu não consigo. Não dá, não tem jeito. Misericórdia, irmãos. A gente tem que aprender a mudar isso. Porque Deus, Ele está aqui ouvindo oração, Deus, Ele está guardando, Deus está operando milagre. A palavra de Deus já havia sido lançada sobre esse povo, que havia um momento chegado da reconstrução, da restauração. E é isso que nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar em tudo aquilo que Deus falou para nós, que ia fazer por nós, que ia fazer nesse lugar. Nós não podemos dar ouvido aos que saíram falando besteiras a respeito desse lugar, ou que lançaram palavras sobre esse lugar. A gente consegue sim em Deus. Deus, Ele é poderoso para fazer o milagre.
Deus, Ele é grande. Mas eu e você temos que acreditar que Deus pode mudar situações, Deus pode mudar a história. O problema é que muitas vezes a gente se acomoda diante daquela situação. A gente acha que está bom, está assim, está legal, está satisfeito. Não, irmãos, Deus tem muito mais para fazer, Deus tem muito mais para dar, Deus tem coisas grandes, irmãos. Mas se a gente não se dispor, como é que vai acontecer? Se a gente não se erguer, como é que vai alcançar? A palavra foi lançada da parte de Deus. Sabe o que diz a Bíblia Sagrada? Que em relação ao Espírito Santo de Deus, você sabe que no Antigo Testamento, geralmente reis, profetas e sacerdotes recebiam a unção com o Espírito Santo. Ou algumas pessoas específicas, em situações pontuais, Deus enchia com o seu Espírito para uma determinada tarefa, determinada obra. Só que Jesus, no Evangelho de João, ele fala que, nesses últimos tempos, nós receberíamos uma porção sem medida. Conta-gotas, a gente não pode viver num conta-gotas e achar que Deus tem conta-gota para nós, irmãos. Deus, Ele é poderoso, Deus opera milagres, Deus opera maravilhas, sobrenatural, Deus age, Deus faz e acontece. Mas o seu povo tem que ser animado, o seu povo tem que agir. E o problema muitas vezes somos nós mesmos. Muitas vezes somos nós. A gente não ora, não busca, não jejua, não lê a palavra de Deus. E aí quer que Deus opere milagre. Quer que Deus faça um sobrenatural. Quer que Deus faça um avivamento. Se não ora, se não jejua, se não estuda a palavra de Deus. Fica difícil, irmão. Sabe por que tem muita invencionice dentro das igrejas hoje? Por causa da ausência do Espírito Santo. E aí eles maqueiam a ausência do Espírito Santo de Deus com coisas, com aparência de espiritualidade. E que muitas vezes não é espiritualidade. Depois, o inimigo continua espalhando o que? Boatos. Aqueles que moravam fora de Jerusalém, próximos desses inimigos, traziam comentários assustadores e os espalhavam no meio de povo. De todos os lugares onde moram subirão contra nós. E começava a esparramar boato para cima e para baixo. Tentaram paralisar agora com uma outra estratégia, com uma outra situação, com outros personagens. Mas o autor é um só, se chama Satanás. E aí, Neemias ele faz o quê? Versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Então o que a gente aprende? Que precisamos empunhar as armas de defesa e combate. Será que você está com a sua arma de combate afiada? É guerra, irmãos. É luta. É travado. É muita oposição aqui contra alguma coisa que está sendo feito. Quantos que guardam as suas armas, ensarilham as suas armas, embaiam suas armas, e não querem saber mais de lutar, não querem saber mais de buscar, não querem saber mais de se unir, porque acha que não tem mais jeito, porque acha que está tudo bom, ou porque foi ferido. Não é hora de nós
baixarmos a guarda. Se vocês olharem Efésios capítulo 6 sobre a guerra espiritual, sobre as armaduras, o apóstolo Paulo, ele tem em mente um soldado romano, e ele começa a descrever as características, descrever a armadura de um soldado romano. Vocês observam que muitas são os equipamentos de defesa, mas um só era de ataque, porque era suficiente, que era a espada do Espírito, a palavra de Deus. Então quando você empunha essa espada, que é a palavra de Deus, você vence os obstáculos, você vence as situações. Mas é necessário desembainhar, é necessário guerrear. E não é guerrear só. E também nós temos que entender que a gente não pode guerrear só. Neemias não guerreava só. O povo de Judá não guerreava só. Você vê que ele pega famílias, ele pega pessoas, e eles colocam pessoas nas partes mais vulneráveis, que onde poderia haver um ataque, e é onde o inimigo ele procura as partes vulneráveis da sua vida para ele atacar. Ele não vai atacar naquilo que você já é maduro, naquilo que você já é resolvido, mas ele vai atacar naquilo que você tem de fraqueza. Por isso que é necessário atacar com a espada na mão. Vem meu filho, vem. Não é eu fazer assim não, vem que meu braço, eu sou crente, mas meu braço não é não. Não é assim não. É com oração, com a palavra de Deus. Nós estamos numa batalha espiritual, enfrentamos inimigos invisíveis e tenebrosos. Nessa batalha não há trégua. Não há trégua. Vocês observam que Daniel, quando ele ora, quando ele recebe, ele lê o livro do profeta Jeremias, ele toma conhecimento das profecias acerca do povo judeu, ele se entristece a tal ponto de ficar ali orando, intercedendo, clamando a Deus. E vocês observam que só ao término de 21 dias de oração é que a resposta chega. Mas você vê a resposta do anjo, que desde o primeiro momento em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o Senhor teu Deus, foram ouvidas as tuas orações e eu vim por causa dela. Então desde o primeiro dia que Daniel clamou a Deus, a oração chegou no endereço certo, mas a resposta levou um tempo, porque houve uma guerra nas regiões celestes. Houve uma guerra. Batalha espiritual, ela existe, é real. Não nesse exagero que a gente vê por aí, que as pessoas tudo vê cão para todo lado, sabe? Ah, eu estou vendo um demônio de trás daquele painel ali, ó. Tem um demônio pendurado no ventilador. Aquele pessoal que vê demônio tudo é demônio, toma um trupicão. Ai, Satanás, sai. Realmente tem pessoas que tomam empurrão por uma ação maligna. Eu conheço pessoas que sofreram isso. Isso realmente acontece. Mas é aquele povo que vai para o extremo do espiritual. Né? Vai para aquele extremo absurdo. Aí a gente observa o quê? Que nós precisamos redirecionar o foco do nosso temor. Versículo 14, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. Neemias falando para o povo, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher, vossa casa. Eles desanimaram, eles estavam ouvindo boatos, eles estavam numa situação triste, desagradável, mas a gente vê o que, irmãos? Que Neemias, ele
ele fala para o povo: ei, mude o foco, mude a perspectiva, não olhe somente para a derrota, não olhe só para as dificuldades, olhe para o nosso temível Deus, o nosso grande Deus, o nosso Senhor, e peleje pelos vossos filhos, vossas filhas. Ou seja, não desista da sua família, não desista do teu projeto, não desista daquilo que tu sonhou, se for da vontade de Deus. Não desista, lute, vá avante, porque lembre-se que há um Deus grande. Louvado seja Deus. É questão de mudar o foco, a perspectiva das coisas. E Neemias ele fala: lembre-se do grande Deus. Não faça como Salmo 137, que o salmista ficava, se não me engano, 137, eu ficava debaixo ali de uma tamareira, debaixo ali de um pé de árvore, se lamentando, lembrando das coisas e tal. Não. Lute por aquilo que você acredita, que for da vontade de Deus. Lute, não pare, não se desanime. Deus é conosco. Vivemos um mundo mau, um mundo maligno, mas Deus ainda é Senhor da tua vida. Deus ainda é Senhor desta igreja. Aleluia. Mas é necessário redirecionar o foco. E nós temos que, como levar a obra de Deus adiante da oposição do inimigo? Volte a fazer a obra de Deus, faça a sua parte. Volte os muros. Versículo 15: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra, em nome de Jesus. Que nesta noite o Deus Todo-Poderoso frustre os desígnios do diabo contra a sua vida, e você volte a fazer aquilo que você tinha que fazer, que você fazia. Louvado seja Deus. Porque esse povo mudou a perspectiva, mudou o foco, e Deus frustrou os planos do diabo, e eles voltaram para o muro, e eles voltaram para a obra, e eles voltaram para a construção. Nós temos que fazer isso. É trabalhar, não adianta. Sabe por quê, irmãos? 1 Coríntios 15, 58. Meus irmãos, sede firmes e abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que você faz não é vão no Senhor. Mantenham as mãos ocupadas e os olhos abertos. Verso 16: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos faziam a obra, e com a outra segurava a arma. Então faça a obra de Deus, esteja atento, esteja com as mãos ocupadas e os olhos atentos, não esteja ocioso, porque diz aquele ditado que mente vazia é a oficina do diabo. Então esteja ocupado na presença de Deus, esteja ocupado na obra de Deus, esteja ocupado tendo comunhão com Deus. Porque aí os planos do maligno serão frustrados. E o povo era uma mão na colher de pedreiro, uma mão no tijolo e outra mão na espada. Ou seja, estamos trabalhando, mas estamos atentos. Estamos trabalhando, mas estamos atentos. Interessante que... E disse aos nobres, verso 19, verso 18... os edificadores, cada um traziam a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim, junto de Neemias. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, nós estamos no muro muito separado, longe uns dos outros.
no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Então devemos ficar perto uns dos outros, devemos manter a união. Nesta noite, em nome de Jesus, nós estamos tocando a trombeta e dizendo ao povo: grande e extensa é a obra, e nós devemos ficar perto uns dos outros para fazermos alguma coisa para o reino de Deus. Nós não podemos andar em desunião e desânimo. Gente precisa de Deus, mas também precisa de gente. Somos membros de um corpo, somos ovelhas de um rebanho, somos ramos da mesma videira, não somos inimigos, nós não estamos competindo, não deve haver ciúmes ou melindres entre o povo de Deus, não pode haver isso, porque aqui quando ouvia o sonido da trombeta, o povo corria junto, e é assim, a trombeta está sendo tocada constantemente, e é por isso que nós devemos correr juntos. E no verso 21, devemos trabalhar de acordo com as nossas forças. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Então o que a gente aprende com o raiar do dia, sair das estrelas? Ou seja, de manhã cedo, de madrugada, até a noitinha, até o anoitecer. Ou seja, nós precisamos dedicar, esforçar, ter constância. O preguiçoso não se envolve ou cedo desiste. Ou seja, o povo estava dedicado desde a madrugada até o dia da noite. Ou seja, que fala de dedicação, comprometimento. E nós temos que ser comprometidos e dedicados na obra de Deus para que ela não seja paralisada. Porque se não houver dedicação da nossa parte, as coisas não vão fluir. E o que nós aprendemos? Que Deus é quem peleja por nós, quem adestra os nossos braços para a peleja. É Ele quem desbarata os nossos inimigos e frustra os seus planos. Do Senhor é a guerra. Ele é o nosso defensor e dele vem a vitória. A vitória vem de Deus e de Deus, e a glória devem ser tributada a Ele tão somente. Que juntos possamos nos unir cada vez mais e sermos comprometidos e animados, porque grande e extensa é a obra de Deus nas nossas vidas e aqui nesse lugar. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós devemos